Boa tarde, crianças. Saudade de vocês, muito grande. Gravei mais um vídeo para continuar contando para vocês as histórias da Bíblia, as histórias da vida de Jesus, né? E inclusive depois da última história que nós contamos, que era sobre a Páscoa, nós entramos num tópico muito importante que fala sobre os primeiros cristãos, né? Os primeiros cristãos que continuaram seguindo aqui na terra nos passos do seu mestre, que era Jesus. Então, eu convido você a ficar comigo um pouco aqui na tela para poder ter essa aula junto. Mas antes de nós entrarmos na aula, quero orar junto com vocês. Peço que você feche o seu olhinho para nós podermos falar com o Papai do Céu. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa tarde, por esse dia de vida. Agradecemos porque o Senhor tem guardado nossas famílias e cuidado das nossas crianças também. Ó Deus, que mesmo nesse período de isolamento, onde já faz mais de um mês que nós não podemos nos encontrar na igreja, que o Senhor esteja presente na vida e no coração de cada uma dessas crianças e também da sua família. Cuida de nós, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, em pouco tempo, voltar a nos encontrarmos na nossa igreja, termos a nossa convivência de volta com os irmãos, mas principalmente poder também estar juntos para te cultuar e louvar o teu nome. Fica conosco nessa tarde e abençoa essa vida. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de nós passarmos para a história, tem uma música muito bacana que eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Ela fala como Deus cuida de vocês, né? Então prestem atenção na letra desse corinho tão bonito. Pois é, o cântico está dizendo o quanto Deus te ama, o quanto você é importante para Ele, né? Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida das plantinhas e das flores que Ele criou, mas Ele cuida de uma maneira especial de cada um de vocês. Cada uma de vocês, crianças, é especial para Deus. Não sei se você se recorda, mas eu havia lhe falado, vou mostrar os cartazes aqui, né?
que as mulheres elas tinham ido até o túmulo onde Jesus havia sido sepultado e elas estavam muito tristes, né? Porque elas não se lembravam que Jesus disse que ia ressuscitar. Elas foram para lá chorosas porque o seu mestre tinha morrido, né? E elas tiveram uma grande surpresa, porque você se lembra que elas chegaram lá, a pedra estava removida, Jesus não estava mais lá, e elas ficaram muito pensativas, quem é que tinha roubado o corpo de Jesus. Elas correram até onde os discípulos estavam, e chegando lá, logo que elas falaram, Pedro e João correram na frente de todos e foram lá para o lugar onde Jesus havia sido sepultado. E eles viram com seus próprios olhos a pedra removida e os lençóis, mas não viram ali o corpo de Jesus. Nós terminamos aqui a nossa história, não é? Mostrando para vocês que Jesus ele havia falado que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E eles não precisavam ficar tristes daquele jeito, porque Jesus ele não estava mais morto, tinha sido ressuscitado por Deus para nos dar a vida eterna. Muito bem. Aí nós passamos para o título de hoje, porque essa mulher, assim como todos os outros, eram todos discípulos de Jesus. Mas nós estamos falando dos primeiros cristãos. Não ficamos só com aquelas pessoas ali que andaram com Jesus quando ele morreu. Quando ele morreu, Jesus tinha dado uma ordem para eles, que eles deveriam continuar Deus e sendo testemunhas de Jesus em todos os lugares. O nosso versículo de hoje diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Porque Jesus ele havia explicado que ele ia para o céu, mas que ele não iria deixar os seus irmãos, seus filhos aqui na terra órfãos, sozinhos, abandonados. Que assim quando ele fosse para o céu, ele ia enviar um consolador, que é o próprio Deus, chamado de Espírito Santo, né? E aí então eles teriam poder, todos os novos cristãos, os discípulos, teriam poder para falar de Jesus, para serem testemunhas de Jesus em todo lugar, porque o Espírito Santo iria dar esse poder a eles, coragem, as palavras certas, relembrar tudo o que eles já haviam vivido com Jesus, para poder contar para as pessoas e assim que elas ouvissem também, o Espírito Santo ajudaria que elas crescem, né, no sacrifício de Jesus. Então, ser testemunha, eu não sei se vocês sabem o que é ser uma testemunha. Se você ver alguma coisa acontecer e você estava no lugar, alguém pode pedir para você ir até eles e falar assim: conte-me o que aconteceu, você viu. Então você vai dar um testemunho, você vai falar sobre alguma coisa que você viu acontecer. É a mesma coisa. Os discípulos, os cristãos, eles iam falar sobre Jesus para as pessoas que não o conheciam, né? Então será testemunha para a salvação de muitos. Então esse é o versículo de hoje. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Mas isso só ia acontecer quando Jesus fosse para o céu. Depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia nos diz que ele ficou ainda 40 dias andando pelo território, conversando com seus discípulos, com vários homens. Vocês podem ver aqui na cena quantas pessoas estavam ao redor de Jesus. E a Bíblia nos relata muitos encontros que ele teve antes que ele fosse para o céu novamente, né? Então ele conversava, as pessoas tiveram prova de que realmente ele tinha morrido porque viram aquilo acontecer na cruz, mas viram que ele também havia ressuscitado e estava novamente andando com todos vivo, né? Então os homens foram impactados com isso. E Jesus disse aos seus discípulos, principalmente que são esses que estão aqui na cena, que eles teriam a missão de falar do Senhor para muitas pessoas, que eles iriam testemunhar de Jesus, tudo que eles viveram juntos, toda essa história do amor de Deus pela humanidade, não é? Eles iam contar isso para as pessoas, para que as pessoas pudessem ver,
para que as pessoas pudessem entender e se arrepender do seu pecado e mente para Deus e ter Jesus como seu Salvador. E ele disse que eles deveriam aguardar, porque eles receberiam da parte de Deus o Espírito Santo que habitaria em cada um deles. E os homens obedientes a Jesus ficaram, os discípulos, né? Ficaram numa sala, numa casa, e eles estavam ali orando, aguardando que Deus enviasse para eles o Espírito Santo, né? Para que eles pudessem assim fazer o que Jesus havia lhe falado. Ficaram ali por dias, sempre em oração, buscando a Deus e dependentes da ação de Jesus para que eles pudessem receber o Espírito Santo que Deus ia enviar. E no dia de Pentecostes, o Pentecostes era uma festa, né? Onde os judeus comemoravam as colheitas que eles faziam. Eles receberam nesse dia de Pentecostes, que aconteceu aproximadamente 50 dias depois de Jesus ter ido para o céu. Então eles receberam nesse dia, eles estavam ali e vejam, olha, a figura anterior estava assim. Os homens, né, orando, com os olhos fechados, ali clamando por Deus. E a foto, quando aconteceu o encontro com eles, a descida do Espírito Santo, Jesus, quando ele foi subindo para o céu, o Espírito Santo já foi sendo enviado para a terra, para habitar entre nós, entre os que creem. E aí, naquela sala onde eles estavam, aconteceu algo impressionante. A sala se encheu de um barulho muito grande, como se fosse um grande trovão, muito forte. A sala toda ficou com aquele barulho muito forte, e apareceram por sobre a cabeça deles algumas, parecem aqui chamas, né? Umas labaredas de fogo. E assim eles viram isso acontecer entre eles e entenderam que ali eles estavam recebendo o poder do Espírito Santo. Foi assim que aconteceu. É assim que a Bíblia nos conta. A partir deste momento, todos esses homens aqui, os discípulos de Jesus, estavam recebendo poder para poder testemunhar de Jesus, de falar dele, do amor dele, do arrependimento dos pecados e da salvação da parte de Deus. Né? Então eles ficaram, a partir daqui, eles tiveram condições de serem usados por Deus para que as pessoas conhecessem a Jesus e a salvação e o perdão dos pecados. Eles saíram daquela sala e começaram a pregar para as pessoas fora. No período de festa, havia ali muitas pessoas que vinham de lugares bastante diferentes. E eles acharam estranho, por quê? Porque eles eram de outras terras, de outras línguas, mas todos eles entendiam tudo o que eles estavam falando na sua própria língua. Cada palavra que aqueles homens falavam, o Espírito Santo fazia com que eles entendessem na sua própria linguagem, e eles se admiraram muito disso. Disseram assim: será que esses discípulos estão bêbados? Como pode ser? Eles não são do meu país e eles não sabem falar a minha língua, mas eles estão aqui conversando e eu estou entendendo tudo o que eles estão falando na minha própria língua, né? Então isso foi realmente prova de que o Espírito Santo havia vindo, havia estado com eles e tinha capacitado cada um deles para poder falar do grande amor de Deus pelas pessoas, né? Então, a partir daqui, eles começaram a pregar, a evangelizar, a falar por que Jesus tinha vindo. Inclusive, não esconderam que eles realmente, essas pessoas que estavam ouvindo, elas tinham sido algumas que estavam lá na crucificação de Jesus, dizendo para que ele fosse crucificado. Mas Pedro, inclusive, que é esse que está pregando aqui para todos, ele dizia: mas não fiquem vocês tristes porque isso aconteceu, porque isso precisava ter acontecido, era plano de Deus. Jesus precisava ter morrido para que vocês fossem salvos, né? Então as pessoas, elas até entenderam que elas tinham participado da crucificação de Jesus, e agora Pedro estava explicando qual era o propósito daquilo. E eles começaram a sentir no seu coração um arrependimento do que eles tinham feito, começaram a pensar na cena que tinha acontecido há um mês
quase 2 meses atrás, começar a se lembrar da crucificação. Veja lá no fundo dessa figura as 3 cruzes que estavam ali, onde as pessoas tinham sido crucificadas e no meio tinha sido Jesus. E no domingo, que foi o 3º dia depois da crucificação, todos lembraram que aquela pedra estava removida e que o sepulcro estava vazio. Elas começaram a relembrar esses fatos, conforme Pedro ia falando, e elas foram se enchendo de arrependimento no seu coração. E aí elas perguntaram para Pedro, mas o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer para nos livrar dessa culpa? Afinal de contas, nós somos culpados pela crucificação de Jesus, né? Mas veja que agora eles estão com o rosto feliz, porque Pedro, aqui eles estavam prontos para receber Jesus como seu Salvador. E foi o que eles fizeram. Pedro orou com eles e todos eles agora também eram cristãos, porque eles tinham entendido o plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque Deus ama as pessoas, mas com o pecado nós não podemos conviver com Deus. Então Deus providenciou, era plano de Deus, que Jesus morresse para poder limpar-nos dos nossos pecados e assim arrependidos, nós reconhecendo o sacrifício de Jesus por cada um de nós, inclusive por você, querida criança, que nós somos salvos. E assim como Jesus foi para o céu, um dia nós iremos também. Ele está lá preparando o lugar para todos nós. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, olha só, você, criança, também pode, assim como Pedro fez lá no passado, falar do amor de Deus para muitas pessoas que vivem com você, para a sua família. Você pode contar o amor de Deus, o perdão de pecados para os seus amiguinhos da escola, quando você voltar para a escola, para o seu vizinho que mora aí do lado da sua casa e que você talvez esteja brincando com ele, para um irmãozinho na sua casa. Você é testemunha do Senhor também, né? Se você recebeu Jesus como seu Salvador, entendeu o que Ele fez por sua vida, Ele te ajudar nisso, né? Para que você possa testemunhar, falar do grande amor de Deus por todas as pessoas. Para vocês terem uma ideia, nesse dia, quando eles conversaram com aquelas pessoas e elas começaram a entender o que eles falavam na sua própria língua, a Bíblia nos diz que com a pregação de Pedro, 4.000 pessoas aproximadamente se renderam a Jesus e foram salvas. Então, queridos, tenha prazer em ser usado por Deus para falar das boas novas da salvação, do amor de Deus, do perdão de pecados e da salvação que Jesus nos dá. Lembrando, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, para sermos testemunhas do Senhor e anunciarmos as boas novas da salvação e o perdão de pecados para todos que ainda não, certo? Então, que Deus abençoe sua vida, que você tenha gostado dessa história, né? Não perca a vontade de ler a palavra de Deus. Pede para sua mãe, seu pai lerem com você todo dia uma porção da palavra de Deus, para você não se esquecer do que a gente tem falado na igreja. Faça a sua oração todo dia, converse com o Papai do Céu, peça para Ele proteger a sua família, agradeça por Ele estar guardando vocês, pelo alimento, pela sua saúde, né? Que Deus te abençoe grandemente, querido. E abençoe a tua família também, dando paz acima de, né? Eu vou colocar um outro cântico para que nós possamos louvar a Deus neste momento. Esse cântico todos vocês conhecem, podemos cantar juntos. O que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhes. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive no coração. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pare.
agora vive em meu coração. Pare. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. E agora vive em meu coração. Pare. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. E o que Cristo fez por você e fez por mim é que Ele nos salvou. Graças a Deus por isso. Fecha o teu olhinho e vamos falar com o Papai do Céu de novo. Repete comigo essa oração. Senhor Deus, meu querido Papai do Céu, eu te agradeço por essa aula que tive. Ó Deus, muito obrigado com a minha vida e a minha família. Abençoa meus irmãos da igreja e que logo nós possamos estar juntos para nos alegrarmos e para adorar ao Senhor. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um beijo. Saudade. Até logo, se Deus quiser.